Olá pessoal, mais uma vez nós vamos entregar para você a última aula dessa nossa sequência de aulas gratuitas para você. Nós vamos falar sobre entrevista de emprego e como que você vai descomplicar esse processo, como que você vai facilitar para você conseguir conquistar a sua vaga. Então, para você que está chegando aqui agora, olha, meus parabéns, tá? Sejam bem-vindos nessa aula de hoje. E hoje, a nossa última aula, eu quero falar sobre como que você vai se apresentar numa entrevista de emprego, como que você vai desenvolver ali as perguntas, as respostas mais tranquilas, né? Aquelas difíceis de responder, então você vai aprender também. E também como você vai fazer fechamento. Lembra que na outra aula eu falei sobre esse fechamento, como que você deve fazer um fechamento numa entrevista de emprego. Então, olha só, fique até o final dessa aula para você então acompanhar, tá bom? Meu nome é Carlos Rodrigues, você já me acompanha pelas redes sociais e eu quero então a partir de agora entregar grandes informações para você justamente nessa parte sobre entrevista de emprego, tá bom? Eu já trabalho há muitos anos com profissionais, hoje eu sou fundador da Surgente Consultoria, hoje eu sou influencer dentro do LinkedIn e há 9 anos eu venho assessorando, mentoreando grandes profissionais, grandes executivos, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então eu tenho ajudado e essa minha trajetória me fez ter capacidade de passar para você alguns conteúdos, inclusive conteúdos gratuitos, que nós vamos fazer isso hoje. Eu tenho certeza que vai te alcançar e você vai aprender muito com a gente na aula de hoje, tá joia? Olha só, diante dessa bagagem que eu tenho, né, diante do cenário atual que nós estamos passando, muitos profissionais me perguntam e me pedem ajuda sobre entrevista de emprego e é justamente numa área muito específica, porque muitas pessoas são competentes, né? Sabem do que está falando, eles realmente têm experiência, realmente têm uma bagagem, se preparou, fez uma pós-graduação, ou então ele fez uma graduação, estudou, fez um curso técnico, especializou realmente ali, pagou para isso, então investiu na carreira. Tem pessoas que realmente são competentes, porém, na hora da entrevista, dá um branco. Na hora da entrevista, aí não sabe o que falar. Então, o que acontece? É importante você se preparar. É bom que você tenha um especialista te ajudando nessa área. Se você tem dificuldade, pode ficar tranquilo. Os seus problemas agora acabaram, você não vai ter mais dificuldade, tá bom? A partir de agora, você vai ter então a ferramenta para isso, ok? Isso não existia anteriormente. Tá? Eu já trabalhei há muitos anos, eu também já fui desempregado também, eu também já fiquei numa questão de transição de carreira, então eu já tive dificuldade e não sabia aonde buscar, não sabia que livro que eu tinha que buscar, não existia na época tanto recurso como tem hoje, porém, hoje nós podemos falar com tranquilidade, você agora vai ter uma ferramenta, você vai ter um treinamento. Agora nós podemos passar para você conteúdos importantes para você, a partir de agora, se preparar e saber se vender bem, tá bom? Normalmente, os grandes profissionais, os grandes negociadores sabem se comunicar. Naturalmente, eles sabem fazer isso, mas grande parte dos profissionais não sabem e é por isso que é importante você estar aqui e ficar até o final para você saber o que falar, para você saber como se comportar, como se posicionar durante uma entrevista de emprego. O que vai ser analisado, o que o recrutador vai analisar em você, principalmente nas entrevistas online. Sabe aquelas entrevistas que são feitas através da câmera, através de webcam? Pois bem, para você se preparar é muito importante, porque as entrevistas online elas são mais fáceis de eliminar um candidato. Por quê? Por causa da distância, você não está de frente com o recrutador, você está longe, você está atrás de uma câmera. Então, as entrevistas fica mais fácil de dispensar o candidato. Então, ficou muito mais fácil. Com isso, se você não estiver muito bem preparado para saber responder as perguntas através do WhatsApp, ou através de Zoom, ou através do Google Meet, ali através da câmera do computador, enfim. Se você não souber o que falar, ou se tiver algum deslize, alguma informação que está divergindo com seu currículo, você coloca tudo a perder. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, entregando para você a última aula, para você pegar essa informação, pegar esse código, né, como se diz aí os coaches. Você vai pegar então essa informação e vai aplicar essa informação na sua entrevista de emprego. Vamos lá então?
o primeiro tópico que eu quero passar para você hoje é o seguinte, o que vai ser analisado na entrevista de emprego, tá bom? Vamos lá? O que é que o recrutador faz a partir da hora que você abre a câmera, a partir da hora que você liga a câmera e você acaba vendo o recrutador, a hora que o recrutador te vê e você confirma se o áudio está bom, se você está ouvindo bem. O que o recrutador ele vai analisar assim como quando você abre a câmera? Ele vai fazer uma leitura visual e saber também aquelas linguagens não verbais. Quais são as linguagens não verbais? Aquelas que você está transmitindo com a boca fechada mesmo, na hora que você não está falando nada. Quais são os seus trejeitos, se você está olhando nos olhos do recrutador ali, se você está olhando na câmera, ele vai observar se você está distraído com outra informação, ele vai começar a prestar atenção também se tem outros barulhos ali de volta e tentar entender para saber aonde você está, se você está no escritório, se você está na sua casa, se você está em algum local onde está incomodando aquela entrevista. Então preste muita atenção. O recrutador vai fazer aquela leitura visual ali, a linguagem não verbal. Então preste muita atenção nessa postura, nesse posicionamento. E logo em seguida, assim que o recrutador abrir a câmera, ele vê você, testou o áudio, vê se o áudio está bom, ele vai fazer uma pergunta para você e toda entrevista tem essa pergunta. Não adianta, por mais que você faça uma entrevista diferente, vai ter essa pergunta durante a sua entrevista. Sabe qual que é? É a pergunta que ele vai fazer o seguinte, olha, me fale um pouco sobre você. Fulano, se apresente, por favor. Ou então, me fale um pouco da sua trajetória. Enfim, são várias perguntas que ele pode fazer na hora da entrevista. E ela vai começar justamente com essa pergunta para você se apresentar. E como que você deve se apresentar? Vamos lá? Primeira informação, anota aí. A informação que você vai ter que se apresentar é usando a storytelling. O que é storytelling? É uma forma, é uma estrutura de apresentação. Hoje em dia, os grandes palestrantes, nós vamos pegar aí palestrantes famosos, internacionais, aqueles palestrantes que já movimentam multidões, né, que arrastam multidões para as palestras, eles têm uma técnica. E a técnica para se apresentar é usando storytelling. Então você também pode adquirir essa técnica na hora de apresentar, use o storytelling, porque quando você faz isso, o recrutador que está do outro lado da câmera, ele vai começar a prestar mais atenção em você, vai te achar interessante, porque você está usando uma estrutura de storytelling e essas estruturas elas têm gatilhos mentais, esses gatilhos é que prende a atenção da pessoa que está do outro lado da câmera. Olha só que legal, então preste muita atenção. Você precisa aplicar essa técnica, tá bom? Então, fazendo isso, ótimo, meus parabéns. Agora, como que você vai fazer para você saber se apresentar usando uma boa oratória? O que você vai falar? Como que você vai falar para você saber desenvolver a sua entrevista? Por quê? Logo que depois você se apresentou, o recrutador vai continuar fazendo mais perguntas para você. E aí é muito importante você então ter um posicionamento, você saber usar a técnica da cocriação. Que técnica é essa? Eu falei na aula passada. A técnica da cocriação é aquela que você vai sempre se projetar, tá bom? Volta lá na outra aula que eu falei mais sobre a técnica da cocriação. E depois, por último, nós vamos dividir aqui a entrevista em 3 partes. A primeira parte que eu falei para você, que é sobre a apresentação. A segunda que eu falei para você, que agora é para você usar a técnica da cocriação. E a última agora que eu quero passar para você, para a gente encerrar nossas aulas, é o seguinte, como que você vai fazer fechamento, tá bom? Vamos lá? Para você fazer um bom fechamento, você precisa saber fazer a seguinte pergunta. Anota aí para você não se esquecer. Você não deve levantar da cadeira, você não deve desligar a câmera sem antes fazer essa pergunta. Então, se você não fizer essa pergunta, você vai se lamentar muito, você vai se arrepender muito. Por quê? Porque é um grande prejuízo quando você não faz essa pergunta. Anota a pergunta, vamos lá. A pergunta é o seguinte, olha, que dia que eu posso retornar ou que dia que eu posso ligar, com quem eu devo falar, tá? Que horário que eu posso falar e qual telefone que eu posso ligar para saber o resultado dessa entrevista. Então, olha só, quando você faz essas perguntas, tá bom? Falando a data, falando o contato, o nome da pessoa e pegando o compromisso com ela.
qual o nome da pessoa, que horário, qual telefone que eu posso ligar para saber o resultado dessa entrevista. Então você vai fazer o fechamento, que é justamente isso que eu venho falando o tempo todo. Se você não faz esse fechamento, você corre um sério risco de terminar uma entrevista, o recrutador desligar a câmera e depois você não fez compromisso nenhum de ter um feedback, de ter um retorno. E o que vai acontecer? Nunca mais. É bem provável que ele não se sinta compromissado em entrar em contato com você, pelo menos para dizer que você não foi bem, não foi contratado, mas que você vai ficar para uma próxima etapa, ou então você vai ficar nos bancos de dados, do currículo. Enfim, é importante que você tenha retorno. Então, para isso, você precisa puxar esse compromisso durante a entrevista de emprego. E essa dica que eu passei para vocês aqui agora é uma dica que vale ouro. Muitas pessoas não sabem disso. E o que acontece? Muitas pessoas ficam sem retorno, ficam sem feedback, não sabe se foi bem na entrevista, não sabe se foi contratado, enfim. É por isso que nós então entregamos essas informações, é por isso que nós fazemos essa simulação e na simulação nós entregamos aí essas informações. É muito importante saber quais são as perguntas que você precisa fazer antes dessa que eu acabei, porque não adianta você ficar calado a entrevista inteira e só no finalzinho você pergunta o nome da pessoa, o telefone de contato para você saber o resultado, porque você vai pegar de surpresa. É importante que você tenha toda uma preparação antes de fazer essa pergunta. Então veja só o quanto é complexo, o quanto você precisa se treinar para você fazer isso. O que eu quero passar para você aqui agora é o seguinte: você percebeu que existem detalhes, muitos detalhes que você precisa saber sobre como se posicionar. É importante que você tenha treinamentos, é importante que você se prepare para a entrevista. Não fique de surpresa, né, na hora da entrevista. Muito cuidado. As entrevistas de surpresa podem te desclassificar, te prejudicar. Por quê? Porque você não se preparou antes. Então é muito importante você ter um treinamento. Existe sim, hoje em dia, vários recursos, tá? E eu quero passar uma coisa para vocês muito importante, tá? Preste muita atenção agora. Vamos lá. Eu preparei para você aulas em vídeo, aonde eu vou dar um treinamento, uma simulação com você, para você saber como se preparar. E nesse treinamento eu vou fazer as perguntas, vou dar um time para você, vai ter questionários, vai ter dicas importantes para você fazer o treinamento. O que é isso? Você vai se preparar para você saber responder perguntas negativas, perguntas positivas, frases positivas para você saber acionar gatilhos, para você saber como fazer fechamento, para você saber como você vai fazer o storytelling para você se apresentar bem, como que você vai causar uma boa impressão ali durante a entrevista. E claro, nós poderíamos passar aqui horas e horas te explicando, mas para isso eu montei então, elaborei um projeto que é um treinamento em vídeo para você, e em apenas 2 horas e meia, você vai ficar então capacitado, preparado para você então sair muito bem nas próximas entrevistas e nunca mais você vai ter dificuldade em entrevista alguma. E a tendência para frente, toda vez que você assistir essas aulas, esse treinamento, você vai dar um salto na sua carreira, você vai perceber que nunca mais você vai ficar desempregado. Sabe por quê? Porque toda vez que você tiver que participar de alguma entrevista, você já vai passar de primeira, porque eu tenho depoimentos de profissionais que conseguiram passar por a entrevista de emprego depois que fez o treinamento comigo, tá? Já tem vídeos, depoimentos, e eu sugiro então que você faça isso. Estou passando para vocês aqui agora uma ótima oportunidade. A partir de agora, eu já estou verificando aqui, nós vamos passar para você um treinamento, e só você que está assistindo vai ter a oportunidade de receber então esse treinamento, tá bom? Vamos lá? O treinamento ele custa, tá? Hoje está com o valor de R$ 970, que é o valor da minha mentoria, que é o preço que a gente cobra para os grandes profissionais, os grandes executivos. Então esse é o valor do treinamento, que nós fazemos isso para os profissionais. E para você que está acompanhando aqui agora, vamos lá, para você que está acompanhando, nós conseguimos um ótimo desconto, e você que está acompanhando aqui agora, você vai pagar apenas, olha só, anotei aqui, R$ 147,90. Olha só que legal, olha só que maravilha, que notícia boa. Então, para você que está acompanhando aqui agora, tá? E terminando essa live, terminando essa videoaula, nós vamos encerrar, porque isso é só promocional.
nós não podemos alongar muito isso, então depois dessa live, tá? Depois dessa aula, vai voltar ao valor normal de R$ 970 e então você vai perder essa oportunidade, tá bom? Então não perca agora, se você clicar aqui abaixo para você adquirir esse treinamento, em questão de minutos você já vai pagar aí R$ 147,90 e você já vai ficar parcelado, não vai pesar no seu bolso, você vai poder fazer isso diretamente agora na nossa página de venda, tá bom? Olha, e você não perde por isso. Grandes profissionais tomaram grandes atitudes e esse é o momento de você tomar uma grande atitude, tá? Adquirindo então esse treinamento. Eu falo isso porque com segurança, a garantia que nós damos é que você vai dar um salto na sua carreira profissional. Para você que está começando agora, esse treinamento você vai poder usar quantas vezes você quiser, tá bom? Vale informar o seguinte, se você adquirir hoje, tá? Você terá uma garantia de que você vai receber esse treinamento. Se você, com 7 dias, se você falar, Carlos, não gostei, nós devolvemos o dinheiro para você, tá bom? Essa é a garantia, nós devolvemos o dinheiro para você. Mas como eu sei que todos os profissionais que adquiriram esse treinamento, eles mudaram de vida, mudaram sua carreira profissional, passaram de um nível para o outro. E então, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. E eu quero que você faça isso a partir de agora. Apenas R$ 147,90 você já vai então adquirir. Você pode assistir várias vezes, você pode assistir hoje, ou amanhã, ou depois, o mês que vem. Vai ficar aí 1 ano, 2 anos com esse treinamento para você então se preparar para qualquer momento, não só na sua carreira profissional. Você vai usar esse treinamento para outros momentos, para você fazer nas de carreira, para você crescer na sua carreira profissional, tá bom? Então, olha só, clica aqui abaixo, adquire já, eu te aguardo nas próximas aulas para você, então. Um abraço, fica com Deus.